Como é que vocês estão? Vocês que estão aí em casa, abre a Bíblia de vocês, em Atos 9, sejam bem-vindos. Inclusive, é um belo convite já para vocês virem até aqui, né? É uma boa. Amanhã tem culto, às 18 horas, aqui na igreja, na Desfrutar do Amor de Deus, aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665, tá bom? Se vocês precisarem de alguma ajuda para chegar aqui, chamem a gente, tá bom? Abriram? Você quer ajuda, Ana? É muito meu orgulho. Uma criança abrindo a Bíblia, aí a outra virou e falou assim, eu te ajudo. É muito lindo isso, gente. Fico até feliz com elas. Acharam? Se coloca de pé. Atos 9, versículo 1, que diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai até a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que o recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males têm feito os teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o propósito que Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Até aqui, fecha os teus olhos. Pede para o Espírito Santo para ele falar com você. Pede para o Senhor para ele abrir o teu entendimento. Pede para o Senhor para que você saia daqui entendendo aquilo que ele tem para a tua vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na tua presença, Pai, e eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de poder estar na tua presença, de poder, Senhor, ouvir da tua palavra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha, Pai, e nos ministre, Senhor,
nessa noite, em nome de Jesus. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Fala, Senhor, conosco, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar. Põe, Senhor, as tuas palavras, Senhor, na minha boca, Pai, para que nós possamos, Senhor, entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu coloco o Senhor em submissão, Pai, aquilo que é a minha carne, os meus sentimentos, os meus pensamentos, Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, Pai, para que somente o Senhor fale, Senhor, neste lugar, em nome de Jesus. E desde já eu te dou a honra, te dou a glória, te dou o louvor, te dou a adoração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor e pode se assentar. Eu juro para vocês que eu procurei uma cadeira para eu sentar agora. Na minha mente eu falei, tem uma cadeira atrás, eu vou sentar. Não, precisa não. Foi só a costume de sempre estar sentada? Acontece. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre Saulo. E hoje, o que Jesus ele tem para falar? A primeira coisa é, o Senhor é aquele que transforma. Ponto. Ok? O Senhor é aquele que transforma. Por que você vai falar isso, Sara? Primeiro, Saulo, mais conhecido como Paulo, ele era um homem que ele tinha a direção para matar todos aqueles que falavam de Jesus. Todos aqueles que invocavam Jesus, todos aqueles que tinham como é que fala? Eles tinham, fugiu a palavra agora, mas eles eram aqueles que estavam imersos sobre aquilo que Jesus pregava. Entenderam? Então, todos os discípulos de Jesus, ele estava indo para matar. Tanto que ele matou muitos deles. Entenderam? Só contextualizando um pouquinho para quem está na internet saber também quem é Paulo. Beleza? Então, vamos lá. Paulo, ele estava indo para Damasco para matar todos aqueles que invocavam o nome de Deus. Todos aqueles que invocavam o nome de Jesus. E aí, chegando lá, o que aconteceu com Paulo? Só estou retomando, tá, gente? O que aconteceu com Paulo? Paulo viu uma luz do céu. E o que aconteceu? Ele ficou cego. E aí, depois que ele ficou cego, o que foi que aconteceu? Ok? Uma voz falou com ele. E falou o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu o quê? Quem és tu, Senhor? Primeira coisa que a gente precisa entender. Para a gente ter transformação nas nossas vidas, nós precisamos saber quem é o Senhor. Nós precisamos reconhecer o senhorio do Senhor nas nossas vidas. Porque Paulo, ele sabia quem era Jesus. Porque senão ele não estaria matando os caras que estavam invocando o nome dele. Certo? Então ele conhecia. Mas ele não reconhecia Jesus como Salvador. Ele não reconhecia Jesus, quem Jesus é realmente. Quando ele pegou e ele teve uma experiência com o Senhor, ele reconheceu Jesus. Mas por que você está falando isso? Para a gente ter transformação, nós precisamos reconhecer o Senhor. Porque depois disso, o que aconteceu? Ele ficou cego e ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. E aí, Deus pegou e enviou Ananias. E Ananias pegou e falou assim, mas o senhor sabe, né, que ele está matando todo mundo. O senhor sabe. Se eu for lá e esse cara me matar, o que acontece? E aí, Jesus pegou e falou assim, presta atenção, versículo 15, o que ele fala. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus, ele tinha um propósito na vida de Paulo. Jesus, ele sabia quem era Paulo para ele. Jesus, ele sabia o que Paulo ia fazer quando ele pegasse e reconhecesse e vivesse a vontade dele. Então, ele reconheceu, ele viveu com o Senhor depois disso. Porque ele ficou cego e Jesus, ele estava quebrando o orgulho dele. Jesus estava quebrando tudo aquilo que ele acreditava. Porque, de verdade, Paulo ele conhecia totalmente a Torá. Ele era mestre, lá longe, mas ele era. Ele tinha contato com os sacerdotes. E aí, o que aconteceu? Ele sabia quem era. E ele não acreditava naquilo que era Jesus. Quando Jesus pegou e deixou ele cego, ele reconheceu. Muitas vezes, Deus ele permite situações ruins para que nós reconheçamos quem é o nome dele. Infelizmente, tem muita gente que não reconhece, mesmo estando num momento ruim,
Tem gente que pega e xinga ele, tem gente que não reconhece. Mas nós somos aqueles que estamos aqui para reconhecer e para expandir o nome de Jesus, para expandir o reino do Senhor. Então, quando ele pegou e ele falou que ele é um instrumento, ele estava falando sim de Paulo, mas nós somos um instrumento do Senhor para levar aquilo que é a palavra do Senhor. Se a gente não ter esse entendimento e não se abrir para aquilo que ele precisa fazer, não vai fazer diferença nenhuma. Eu entendi agora, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Aí o que aconteceu? Entrou lá Ananias na casa dele e pegou e falou para ele, o Senhor me mandou aqui, porque você viu uma luz e você ficou cego, mas eu... Como é que fala? Ele falou assim, a saber o propósito de Jesus que te apareceu no caminho, porque vinhas para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Quando ele pegou e ele declarou a palavra que Jesus ele tinha falado para ele, as escamas de Paulo caíram, as escamas dos olhos de Paulo caíram e ele voltou a enxergar. Então, todas as vezes que você pega e você vive um quebrantamento, as tuas escamas dos teus olhos que te deixaram cego, que se prenderam em uma situação, elas caem para você viver aquilo que o Senhor tem. Porque quando a gente entende aquilo que Jesus ele tem para as nossas vidas, nós somos guiados por aquilo que é a vontade dele. Depois, mais para frente no capítulo, ele pega e fala que Paulo foi pregar. Paulo pegou e ele falou da vontade do Senhor. Ele foi e falou quem era Jesus, das experiências que ele teve com Jesus. Então, assim, todas as vezes que a gente tem um entendimento de quem é o Senhor, nós levamos aquilo que é a palavra dele em verdade. Tudo aquilo que é sonolência, sai agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo de entender, sai agora, em nome de Jesus. Bom, voltando. Aí o que aconteceu? Quando ele pegou e ele foi, as escamas dos olhos caíram, ele tornou a ver e ele se levantou e ele foi batizado. Ou seja, ele viveu aquilo que era a vontade do Senhor. Ele pegou e ele passou pelos processos que ele tinha que passar para depois ir lá e pregar o evangelho. Então, ele deixou de ver. Quando a gente está fora da vontade do Senhor, quando a gente está imerso naquilo que são os nossos prazeres, quando a gente está andando pela carne, nós estamos cegos. De verdade, essa é a real. Nós estamos cegos. Quando a gente pega e a gente tem o primeiro encontro com o Senhor, as escamas dos nossos olhos caem, para que nós possamos voltar a enxergar, para que nós possamos pegar e cumprir aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Só que todas as vezes que nós nos submetemos àquilo que não é a vontade do Senhor, aquilo que é o pecado, muitas vezes, aquilo que muitas vezes são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nós tornamos a ficar cegos. Por que que a gente volta a ficar cego? Porque nós paramos de deixar a liberdade que o Senhor precisa ter nas nossas vidas. Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Então, assim, todas as vezes que a gente tem um encontro com o Senhor, é para ter uma transformação no nosso interior. Se eu perguntar para vocês, vocês são as mesmas pessoas que vocês eram ontem? São? Então fala, sim, não. É bom, né? Fala. Vou perguntar de novo, vou fingir que vocês não balançaram a cabeça, vou perguntar de novo. Se eu perguntar para vocês, vocês são as mesmas pessoas que vocês eram ontem? Por que que vocês não são as mesmas pessoas? Vocês sabem me dizer? Vocês sabem? Porque cada dia a gente aprende algo novo. Então, todas as vezes que você aprende algo novo, você é transformado, você começa a agir diferente. Por quê? Porque você tem o teu entendimento aberto para aquilo que é o novo. Então, todas as vezes que você pega e se derrama na presença do Senhor, você aprende algo novo com Ele. E a maneira com que você vai se relacionar com Ele no outro dia não é a mesma que você se relacionou antes. Ele transforma aquilo que é o teu entendimento para que você possa se relacionar com Ele de uma maneira mais funda. Todas as vezes que você passa um dia, você nunca passa o dia e você deita na tua cama e fala, nossa, hoje eu não aprendi nada. Você sempre para para pensar e reproduzir tudo aquilo que você viveu no seu dia, mesmo que não seja intencional. Isso é algo do ser humano, é programado do cérebro. Então a pessoa repassa tudo na mente dela, tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou naquele dia, e aí ela adormece. É algo assim que acontece naturalmente. E nessas, você começa a entender aquilo que você aprendeu no dia, aquilo que você viveu no dia. Meu amor, fique em paz, Jesus está com você, viu?
Porque o que acontece? Jesus, ele transforma aquilo que é o nosso interior a cada dia. Paulo, ele era um em um dia. Quando ele teve encontro com o Senhor, ele foi transformado. A mente dele, que estava cauterizada por aquilo que era as doutrinas, aquilo que estava ali, ela foi transformada pelo Espírito Santo. Se a gente ter um entendimento do poder que o Senhor ele derrama sobre nós, a gente está feito. Porque o Senhor, ele realmente, ele derrama coisa nova sobre as nossas vidas. Aí a gente vê lá em Atos 1, ele fala assim: e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida de Paulo. E sobre a tua vida, quando foi que ele desceu? Quando foi que ele pegou e você recebeu o Espírito Santo na tua vida? E quantas vezes Deus, ele pegou e pediu para você abrir mão do teu sentimento, do teu coração, daquilo que é o teu querer, para viver a vontade dele e você não deixou? Você resistiu àquilo que é a vontade do Senhor. Quantas vezes aquilo que era a tua responsabilidade, na tua casa, no teu trabalho, tua responsabilidade, é algo que você faz, que você tem um entendimento que você precisa fazer. Não é uma obrigação, é uma responsabilidade. Que você tinha a escala, que você tinha ministério, e que por alguma coisa daquilo que era a tua carne, você deixou de fazer porque você não queria. Ou porque algo que aconteceu lá fora foi mais importante. São coisas para a gente refletir. Porque de verdade, a gente viver a transformação do Espírito Santo, primeiro a gente precisa se examinar. Porque como a gente vai viver aquilo que é o novo, sem deixar as coisas que são velhas para trás? Porque eu estou perguntando isso, mas eu falo por mim. Quantas vezes eu cheguei na casa do Senhor, tendo uma responsabilidade, um compromisso com Ele, e eu, por mim mesma, não queria fazer? Quantas vezes? Foram muitas, eu não tenho nem como contar. Muitas vezes. Só que quando você tem o entendimento que aquilo que você faz aqui dentro é importante, faz sim diferença, tanto na tua vida quanto na vida de quem está aqui, acabou. Não tem mais essa, eu não queria. Ó Senhor, é o seguinte, hoje eu não estou muito afim, não, eu vou te entregar o ministério. Aí chega amanhã, você se arrepende e fala, não, devolve. Com Deus a gente não se brinca. A gente não brinca com aquilo que é as coisas de Deus. A gente não brinca com o Senhor. E quantas vezes a gente pegou e falou assim, Senhor, hoje eu estou abrindo mão do meu pecado, mão desse sentimento, mão de tal coisa. E chegou no outro dia, a gente pegou e abrigou de novo. E aí, você está brincando com Deus? A gente precisa levar as coisas de Deus a sério. Eu estou falando de Paulo, sim. Paulo, ele não precisou mais de uma vez para deixar o Espírito Santo de Deus transformar a vida dele. Vou falar uma coisa para vocês que é bem séria. Nada disso tinha na ministração, que o Senhor me deu foi outra coisa. Mas presta atenção. Jesus, ele está voltando, certo? Vou perguntar de novo que vocês não me responderam. Jesus está voltando, certo? Ai, que bonitinhos. Vamos melhorando isso. Jesus está voltando. Aí, ok. Se Jesus, ele pega, a gente pisca e Jesus volta. O que você acha? Você vai ou você fica? Isso é o que você tem que pensar a cada instante da tua vida e a cada decisão que você vai tomar. Se Jesus voltar, esse exato momento, o que vai acontecer comigo? Eu vou ir para casa com ele ou eu vou ficar aqui? Esses dias eu estava no trabalho, eu não sei, gente, mas me deu um negócio no coração que eu olhei e falei, gente, não é normal. Um aperto, sabe quando o seu coração aperta do nada? Gente, eu estava bem, feliz, contente, alegre. Alegre, contente, fazendo aquilo que eu precisava fazer. Me deu um aperto no coração, do nada eu parei e falei, que é isso, Senhor? Não, isso eu não aceito. Voltando do curso no mesmo dia, o que aconteceu? O mesmo aperto. Eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso que está dentro de mim? Porque, se é da vontade dele, ele vai me botar para orar. Agora, se não é para estar, então vai bater em retirada. E em mim, não. Eu sou a casa de Deus e não casa de qualquer coisa.
Eu não sou casa de doença emocional nenhuma. Eu não sou casa de nenhum demônio. O que eu sou? Eu sou a casa do Espírito Santo de Deus. Então, se eu sou casa do Espírito Santo de Deus, em todo o tempo eu preciso agir como casa do Espírito Santo de Deus. Em todo o tempo eu preciso pensar, Senhor, o que é que o Senhor faria? E aí? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Senhor, qual é o posicionamento que o Senhor quer que eu tenha? Porque quando você age dessa maneira, o teu entendimento é renovado. Você dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus ele falar com você em todo instante. Porque se você age da forma, eu tenho que fazer isso, e você vai fazendo tudo isso sem pedir e perguntar nada para o Senhor, você vai fazer do seu jeito. Agora, se cada coisa que você tem para fazer no teu dia, você perguntar, você está saindo de casa, Jesus, o senhor quer que eu vá de ônibus ou de metrô? Metrô. Beleza, de metrô. Não, de ônibus. Você está seguindo aquilo que é o direcionamento dele e você muitas vezes pode ter livramento, ele pode te fazer chegar mais rápido. Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece o óbvio, mas é o óbvio que muitas vezes muita gente não faz. E aí aqui tá. O que adianta a gente saber o óbvio e não praticar? Porque Paulo, ele sabia o óbvio. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia a Torá, ele conhecia os livros dos profetas, ele conhecia. Só que do que adiantava ele conhecer se ele não vivia? Se ele pegava e falava, porque eu não concordo e porque eu não enxergo dessa forma, então eu vou matar todos aqueles que invocam o nome do Senhor. O que adiantaria ele conhecer? O que adiantou ele saber toda a história do povo? O que adiantou ele conhecer todas as profecias que o Senhor declarou sobre a vida dele, porque ele também era povo de Israel? Do que adiantou? Não adiantou de nada. Não adiantou de nada, porque não importa o quanto você conhece, mas o quanto você vive e o quanto você pratica tudo aquilo que você aprendeu. Vira e mexe, eu tô na minha casa, não sei o que, minha mãe pega e fala assim, Sara, do nada, gente, de verdade, é do nada. Sara, não adianta você saber, você tem que viver. Não adianta você parecer, você tem que ser. Porque quando a gente fala de Deus, a gente não pega e fala assim, Deus parece ser isso. Não, Deus é amor. Deus é compaixão. Deus Ele é e acabou. Quando você é alguma coisa, você não precisa mostrar para ninguém. Porque simplesmente aparece. Tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é ruim. Então, se você é cristão e você mente, as pessoas lá fora vão pegar e falar assim, é mentiroso. E aí? Onde é que fica o nome de Jesus no meio de tudo isso? Onde fica aquilo que o Senhor ele já realizou na tua vida? Você invalida tudo? Por causa de uma mentira? Por causa de um olhar? Por causa de uma palavra que foi lançada? Onde fica isso? Jesus ele nos chamou para viver a transformação. Aí, voltando aqui rapidinho para o texto, ele fala assim para Paulo. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí a gente pensa assim, pronto, eu vou morrer. Se você precisar morrer para Jesus, você não ia morrer? Falando sério. De verdade. Do fundo do teu coração. Se as pessoas pegando, ameaçando a tua família, querendo tirar a tua vida, de verdade, porque você não renunciou ao nome de Jesus, te torturar, como é que seria? Porque tem gente que fica em dúvida. Fala, não, talvez não. Você entende? E muitas vezes a gente mata Jesus de novo por causa de um sentimento que desce no nosso coração. Se eu tivesse abrigado aquele sentimento de tristeza, eu com certeza estaria aqui hoje falando, Jesus, fala assim o que o Senhor quer, mas com o meu coração triste. Mas não vivendo, falando, sorrindo. E talvez ele não pudesse realizar aquilo que ele precisava realizar dentro de mim. Porque ele pode sim usar as nossas vidas quando a gente está em pecado ou quando a gente agrega. Sangue de Jesus tem poder. Ou quando a gente agrega alguma coisa que que é ruim ou alguma coisa que está errada. Ele pode sim usar. Mas o que adianta ele usar a tua vida? Muitas pessoas serem salvas se você não for salvo por ele. O que adianta?
Não adianta de nada. A palavra de Deus diz, tem um versículo na Bíblia que fala, não adianta salvar o mundo, eu estou bem parafraseando, porque não é desse jeito o versículo, mas não adianta você salvar o mundo e você perder a tua alma, perder-se a si mesmo no meio do caminho, do que adianta? Não adianta de nada. De verdade, hoje, se Jesus voltasse hoje, ou se Jesus pegasse e falasse, é porque ele não falou nada disso hoje, mas se ele pegasse e disse, Sara, abre mão. Por mais difícil que fosse, por mais que eu chorasse pra caramba, eu abriria a mão. Se ele pegasse e falasse assim, Sara, isso tá me afastando do Senhor, a primeira coisa que eu faço é largar de lado. A gente teve uma aula hoje que eu achei muito interessante. O presbítero estava falando do boi, sei lá o que, expiatório, lembrei. O bode expiatório, olha, me corrigiram que eu falei errado. A cara do meu tio, você não viu agora. Do bode expiatório. Confundi os bichinhos. Na minha cabeça era um boi que ele colocava a mão, tá? Na minha cabeça eu imaginei isso na hora que ele estava falando. Mas era um bode, gente. Eu nem lembro o que é um bode. Acho que é os bichinhos de chifre, né? É, né? É os bichinhos de chifre. É mesmo, eles têm um chifre assim, ó, que roda assim. Então, aí o que aconteceu? Eles pegavam o bode expiatório, né? Voltando do bode expiatório. E aí, eles pegavam o profeta, ele pegava, o sacerdote, profeta não. O sacerdote ia lá, colocava a mão na cabeça do bode, falava todo o pecado do povo, todo mesmo, falava tudo, e depois pegava e jogava bem longe. Levava o bode para bem longe. Por quê? Porque ele estava impuro. Como um significado de abandonar aquilo que era o pecado. E nós precisamos fazer exatamente isso, só que abandonando a nossa carne. Porque quando a nossa carne ela está gritando, a gente vai fazer aquilo que a gente quer. A gente vai agir da maneira que a gente quiser. Se precisar gritar, eu vou gritar mesmo, que se dane todo mundo. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um nome maior do que o seu. Qual que é o teu nome? Ana Lívia, qual que é o teu nome? Andrei, qual que é o teu nome? Alana, qual que é o teu nome? Dayara, qual que é o teu nome? Zé Carlos, qual que é o teu nome? Andrés, qual que é o teu nome? É você, bichinha. Qual que é o teu nome? É? Vitória, qual que é o teu nome? Gabriela, qual que é o teu nome? Ketri, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Tio. Lincoln. Então, qual que é o teu nome? Agora, qual é o nome daquele que está acima de você? Jesus. Quando as pessoas elas olham para a tua cara, elas não veem a Vitória. Mas elas veem, é a crente. É a crente. A primeira coisa que elas remetem é Jesus. Então, quando você está lá fora, o nome que vai aparecer acima do teu é Jesus. Se a gente anda como crente, como ele fala, crente espião, é espião, não é? Aquele que anda falando que é 007, é o espião. Ah, falei certo. Se a gente entra como crente 007, as pessoas vão conhecer você. Mas Jesus sabe quem você é. E quando ele pegar e ele voltar, ele vai falar assim, eu não lembro de você ter falado de mim. Eu não lembro de você ter me expressado. Qualquer coisinha que a gente faz de errado, qualquer coisinha que a gente fala de uma forma errada, as pessoas elas interpretam da forma que elas querem. E não da forma que é. E dependendo daquilo que você fala, se vir de você, envergonhe o nome de Jesus. Se nós estamos aqui para viver a vontade dele, então o tempo todo ele precisa falar através das nossas vidas. O tempo todo precisa ser o Senhor e depois a gente. O Senhor, depois a gente. Se a gente pega, a gente tem esse entendimento, acabou. Tudo que a gente for fazer nunca vai ser sobre nós, mas tudo sobre o Senhor. As nossas vidas vão girar em torno do Senhor. Não vai ser mais em torno da gente, do nosso próprio umbigo, mas vai ser em torno do Senhor. Quando o Senhor ele está no centro das coisas, todas as outras coisas dão certo. Porque a palavra de Deus que diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que muitas vezes a gente volta para fazer a nossa vontade? Por que muitas vezes a gente falta em culto porque a gente quer? Porque a gente não tem outro motivo. Gente, eu estou generalizando todo mundo. Todo mundo. Por que muitas vezes a gente pega e fala assim, eu não vou hoje? Por que eu não tenho a vontade de hoje? Eu não vou. Ou a gente faz o contrário.
a gente vai para pegar e falar assim, porque aqui eu tenho uma fuga. A igreja, ela não é uma fuga. A gente pode olhar o Senhor, Jesus é meu refúgio, sim, mas ele não é uma fuga. A gente não pode usar aquilo que é o nosso ministério como uma fuga para a gente não viver as nossas lutas e as nossas guerras da maneira que é para a gente viver. Qual que é a maneira que a gente precisa viver? Guerreando, orando, jejuando, se consagrando, se santificando, se limpando. Essa é a maneira que a gente precisa viver. Se a gente precisar ser confrontado, glória a Deus que a gente tem alguém para confrontar a gente. Porque eu não gosto quando as pessoas chamam a minha atenção. Não, mas não é por causa que elas estão chamando a minha atenção, mas por eu saber que eu estou errada. Estou ferindo Jesus, isso me dá raiva. E não é raiva de Jesus ou da pessoa, mas dá raiva de mim. Porque eu tenho que estar fazendo certo. Sou eu que tenho que me colocar da maneira correta. Porque se ele voltar e isso não estiver em ordem, quem fica sou eu. Aí dá vontade de fazer o quê? Bater em mim mesma. Aí a gente pega e faz como? A gente bate em si mesma. Vai morrer, carne. Aqui não. Esse sentimento não vai ter mais. Esse pensamento não vai ter mais. Esse olhar não vai ter mais. É assim que a gente faz. Tem coisa que a gente precisa ser radical sim, sabe por quê? Porque a gente pegar e agir como se não fosse nada. Ah, não, tá tudo bem. Não, mas não tem nada. A gente vai pro inferno com isso. Então se a gente precisar pegar e arrancar de uma vez, então arranca de uma vez. Teve um tempo atrás, quando a Ana Paula ainda estava aqui, eu estava ministrando, não lembro o que era, e eu peguei e falei assim, se precisar doer, que doa de uma vez só. É melhor doer como nunca para não doer nunca mais. E a mesma coisa, é melhor a gente arrancar de uma vez para que tenha uma cicatrização só nas nossas vidas, para que a gente não tenha mais dependência daquilo que é errado, do que a gente pegar e falar, hoje não, pegar e tirar e voltar mais 7. E aí? Cada vez vai ficar mais difícil de você se derramar na presença do Senhor daquilo que precisa. Da maneira que é necessário para nós. Porque não é para os outros. Quando você pega e abre a tua boca e você se derrama na presença do Senhor, você está fazendo isso por você. Não é pelo outro. Todas as vezes que você cumpre a tua escala e chega no culto no horário, ou quando você chega e você faz certinho, se pegando e se consagrando direito para a tua escala, você está fazendo isso por você, não é pelo outro. Você está fazendo isso pela tua vida. Pelo teu espírito que está dentro de você. Pelo espírito que está dentro de você, que tem a liberdade de te santificar, de te ensinar, de te levar para um outro patamar, de te revelar coisas que você não sabe. Quando você tem esse entendimento, não tem nada, mas absolutamente nada que te roube da presença do Senhor. Quando você tem esse entendimento, não tem nada que faça os teus olhos ficarem cegos diante da situação. Tem gente que se embriaga com a dor, tem gente que se embriaga com a luta, tem gente que se embriaga com aquilo que acha, tem gente que se embriaga com o sentimento. Só que o Senhor, Ele nos chamou para viver a liberdade, em sobriedade, olhando as coisas da maneira que elas são e não da maneira que a gente deseja enxergar. Vocês estão entendendo? Estão mesmo? Se a gente entende da maneira que Jesus ele tem, acabou. Paulo, se a gente olhar, Paulo ele é um assassino. Se a gente olhar, Paulo, ele era só uma pessoa que conhecia a palavra. Só que o que o Senhor enxergava sobre Paulo não era isso. O que o Senhor enxergava sobre Paulo era que ele ia lá e ia fundar igrejas. O que o Senhor ele pegava e olhava e enxergava sobre Paulo era que Paulo ele ia expandir o reino dos céus. Ele ia falar do amor de Deus, ia confundir mesmo, porque a gente lê mais para frente que as pessoas ficavam confusas, porque eles se perguntavam, não era ele que estava vindo matar eles? Por que agora ele está falando desse homem? Jesus, ele chamou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Vocês são aqueles que é para fazer a diferença. Vocês são aqueles que é para as pessoas perguntarem. Deixa eu perguntar. Pode perguntar. Está fazendo errado? Se você não está fazendo errado, deixa eu perguntar, deixa eu falar. O importante é que você faça aquilo que é o correto diante da palavra do Senhor. Porque se você faz o correto diante da palavra do Senhor, podem falar aquilo que quiser, mas quem te justifica é o Senhor.
Podem fazer aquilo que eles quiserem, mas a pessoa, o ser humano não, que ele não é mais, que ele virou espírito agora. Mas a pessoa que vai te defender é Jesus Cristo. É isso que nós precisamos, é de Jesus. É isso que nós precisamos, de Jesus transformando as nossas vidas, de Jesus transformando aquilo que tem dentro de nós. Quando a gente reconhece Jesus e se submete, a gente escolhe a viver com o Senhor. Quando a gente reconhece Ele e abre mão daquilo que é o nosso querer, a gente se submete. Sabe o que é se submeter? É se colocar na mesma missão. É se colocar no mesmo propósito. Isso é submissão. Não é você se ficar abaixo, mas você começa a fazer a missão e cumprir a missão que o Senhor ele tem para você nessa terra. É isso que você começa a fazer, porque foi exatamente isso que Paulo fez. Depois, mais para frente, Paulo relata que ele tinha um espinho na carne. E Jesus falou que ele ia mostrar para ele o que importa sofrer pelo humano. Como é que importa? Por que que importa? Cara, de verdade, esse homem, ele subiu... Foi ele que subiu no céu? Ou foi o outro? Ou foi João? Foi João, né? Mas esse homem teve também grandes revelações do Senhor. Eu confundi os caras. Eu ia falar esse homem, mas não foi ele. Foi o outro. Mas ele teve grandes revelações. Ele teve diversas igrejas que foram fundadas porque o Senhor direcionou ele. Teve diversas palavras que foram declaradas sobre a vida dele que trouxe transformação. Teve milagres que eles fizeram, que ele fez junto com os caras que andavam junto com ele. Que, cara, a pessoa nunca mais voltou a ser a mesma. Então, para vocês terem uma noção, todas as vezes que você se submete à vontade do Senhor, você realiza a vontade dele. Isso não quer dizer que Paulo era santo, que Paulo não tinha aquilo que ele pedir perdão, não tinha aquilo que ele renunciar, não tinha essa. Mas isso mostra que Paulo era um ser humano. Ele era um ser humano. Paulo, ele tinha também os momentos dele que ele precisa abrir mão, sim. Que ele tinha que pedir perdão, sim, porque ele também errava. Isso não significa que você é um segundo Deus, ou quarta pessoa da Trindade, não é dessa forma. Mas significa que você dá abertura para o Senhor, para Ele fazer aquilo que Ele deseja na tua vida. Você dá abertura para o Senhor, para Ele te encher cada dia mais, para que não só você, mas que outras pessoas também conheçam esse Jesus que você conhece hoje. É isso que Ele deseja sobre as nossas vidas. Ele deseja a gente viver o sobrenatural. Quanto mais nós mergulharmos, mais nós vamos conhecer do Espírito Santo. Quanto mais a gente se aprofundar na palavra dele, mais a gente vai conhecer dele. Se a gente não tiver essa sede, para onde nós vamos? Se a gente não pedir para ele, Senhor, eu não entendo o que é isso, me ensina a entender, para onde nós vamos? Vamos permanecer na mesma? Porque eu não gosto nem pouco quando ele demora para me falar comigo no dia. Não gosto nem um pouco, eu fico revoltada. É inquietação mesmo, eu fico, não falou comigo hoje, já li a Bíblia, não falou comigo hoje, como assim? E eu passo o dia inteiro falando com ele até ele me responder. E quando ele me responde, eu continuo falando com ele para eu ouvir mais. Senão qual que é o sentido de eu viver a minha vida sem ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, sem ouvir e viver a direção que Ele tem para a minha vida? Do que adianta eu chegar lá fora e falar que eu sou de Jesus, se eu não viver como Jesus viveu nessa terra? Você não precisa toda hora você pegar a tua palavra e pegar e abrir a palavra e falar assim, senta aqui que eu vou te evangelizar. Não é assim. Você evangeliza com aquilo que você vive e não com aquilo que você fala. Você evangeliza e as pessoas elas conhecem Jesus pela forma que você se porta e não pela forma que você acha que você tem que falar. E não por tanto que você fala para convencer. E não pelo tanto que você fala que você é de Jesus. As pessoas elas conhecem Jesus pela forma que você vive. Porque a partir do momento que Paulo ficou cego, ele reconheceu o Senhor, quando ele levantou e ele voltou a ver, não era mais o mesmo Paulo. As pessoas começaram a enxergar a transformação que o Senhor fez na vida dele. E é isso que nós precisamos, viver a transformação que o Senhor tem para as nossas vidas.
E a gente só vive essa transformação se nós abrirmos mãos. Nós só vivemos essa transformação se nós nos quebrantarmos. Nós só vivemos essa transformação se o nosso interior ele estiver totalmente voltado para o Senhor. Se todas as vezes que a gente pegar e entrar na presença dele, nós nos quebrantarmos de verdade, nós nos rendemos de verdade. Mesmo sem palavra, virar: Senhor, eu não tenho palavras, mas eu desejo estar na tua presença. Porque quando a gente faz isso, o Espírito Santo de Deus, ele vem e transforma o nosso interior de tal maneira, mas de tal maneira que inferno nenhum ele pode calar a tua voz. Que inferno nenhum pode se levantar contra a tua vida para pegar e falar para você que você não pode nada, que aquilo que você está fazendo não vai valer nada, que a tua oração não está funcionando. Inferno nenhum pode se levantar contra você e te roubar da presença do Senhor. Inferno nenhum pode calar a tua voz. Inferno nenhum pode entrar e tentar te afrontar porque você sabe quem é o Senhor. Inferno nenhum, pessoa nenhuma, influência nenhuma, demônio nenhum. Porque você conhece quem é o teu Deus. Você conhece o Deus que está sobre a tua vida. Você conhece o Deus que ele faz a transformação na tua vida. Amém? Continuando, você é escolhido pelo Senhor. Você é a pessoa que Deus olhou e falou assim: eu desejo morar aí dentro. Eu desejo fazer a minha casa dentro de você. Você é a pessoa que Deus olhou e falou assim: eu tenho um chamado para a tua vida. E eu desejo cumprir esse chamado junto com você. Qual é o chamado? Deus, ele fala conosco, cada um individualmente. Deus, ele entra no nosso interior e ele fala aquilo que precisa ser falado. Porque de verdade, não adianta o pastor, a pastora, Fauner, diáconos, diácono Lincoln, diácono Fauner, diácono Caroline, presbítero Felipe, chegar aqui em cima e falar da palavra do Senhor, se não tiver um Espírito Santo que vivifica e transforma a tua vida. Porque todos eles são homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. São sim. Aquilo que sai do altar é aquilo que é a palavra do Senhor para as nossas vidas. Mas de nada adianta se o nosso interior não estiver aberto para aquilo que ele precisa fazer. Porque se a gente estiver com o nosso coração endurecido, eles vão vir, vão falar de Jesus, vai sair poder, unção, autoridade vinda dos céus. Se a gente não estiver aberto, a gente não vai receber. Se o nosso coração estiver endurecido, a palavra que está saindo do altar não vai frutificar. Pô, o pastor parou 2 cultos, Deus deu palavra falando sobre pecado, pecados ocultos e aqueles pecados que são bem explícitos. Precisava? A gente já não conhece isso aqui? Porque se Deus trouxe, é porque tem coisa. Deus, ele nunca traz nada se não tiver alguma coisa ali. Deus nunca exorta. Deus nunca vai exortar alguém se não precisar ser exortado. Deus, ele nunca, nunca, nunca vai falar algo que a gente não precisa ouvir. Tudo que ele falou aconteceu. Pô, ele falou: haja luz. Bum, ouve luz. Deus pegou e falou assim: a minha palavra. Não foi assim não. Ele falou assim: eu não sou homem para que minto, nem filho do homem para que me arrependa. E teve um outro versículo que agora eu não me lembro de cor, mas que ele fala que tudo aquilo que ele fala acontece. Então, se tudo aquilo que ele fala acontece, é porque ele tem verdade na boca dele. Estou errada? Estou falando besteira? Tudo aquilo que o Senhor ele declara sobre as nossas vidas é aquilo que a gente vai viver. Quando a gente tem um encontro de verdade. Outra história aqui que tem na Bíblia. Aquela mulher do poço. Vocês lembram da mulher do poço? Você lembra? Ela teve um encontro com Jesus. Jesus teve um encontro com ela. Quando ela pegou e ela veio toda armada para o Senhor, porque ele era judeu, ela era da Samaria, por todo um contexto, seja ele qual for, e que ela veio toda armada para o Senhor, e ela veio falando da água, você não tem um balde, não sei o quê, agora eu não lembro de cor, mas ela veio toda amada para o Senhor, e que o Senhor falou aquilo que ela viveu, aquilo que ela estava vivendo, acabou. Ela se quebrantou, ela reconheceu ele como Senhor.
Quando a gente reconhece o Senhor, todas as armas, toda a dureza que nós tínhamos, todo aquele negócio de estar em autodefesa com tudo e com todos, e principalmente com o Senhor, cai por terra. Por quê? Porque aí o Senhor, ele tem a liberdade. A gente entende quem ele é. E aí aquilo que ele precisa fazer, e a gente fica maleável para ele fazer. Se ele pegar e precisar quebrar o vaso e fazer um novo, para a gente não vai ter problema nenhum, por mais que importe, por mais que doa, por mais que isso machuque, por mais que dê incômodo, a gente não liga. Por quê? Porque a gente sabe que é o melhor para as nossas vidas. Um tempo atrás, eu chegava e toda vez que o Senhor falava alguma coisa relacionada à dor, vocês não têm noção que eu sofria por antecipação. Nem estava vivendo, mas pensa numa pessoa que chorava horrores, só de pensar, só de imaginar que eu ia me machucar. Vocês não têm noção, eu já pegava e falava, não, eu não preciso sofrer não, a gente pode tentar de outra forma. Eu tinha medo de alguma coisa me machucar. Eu tinha muito, mas pensa numa pessoa que tinha medo, gente. Qualquer coisinha. Hoje eu dou risada, dou muita risada, você bem sério que eu dou. Eu que menino idiota, falando de mim. Tô deixando claro. Porque, mano, todas as coisas que eu vivi, que me trouxeram dor, todas elas me trouxeram crescimento na presença dele. Todas elas, eu entendi as coisas de uma maneira diferente. Então, não é uma coisa que fala, nossa, uma dor assim, maior que todo mundo, pior coisa que a vida, viveu a vida sofrida. Não, gente, mas a gente vive uma vida que tem muitas coisas que machucam a gente. Tem muitas coisas que ferem. Quando eu peguei e eu entendi que aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida era para me fortalecer, mudou a forma de eu enxergar. Porque eu sofria por antecipação, sofria durante o processo, porque ele falou que ia machucar, então vai machucar, vai machucar. Chorava durante o processo e ainda chorava depois que acabou. E quando eu lembrava, eu chorava de novo, porque eu sofri. Era exatamente dessa forma. Pensa uma pessoa chorando. Juro, não estou zoando nem um pouquinho, não estou acrescentando nem diminuindo nadinha. Era exatamente assim. De eu chegar na igreja e tá nesse processo aí de dor, de choro, vocês não têm noção. E de Jesus me mostrar uma outra pessoa que precisava de ajuda e precisava que eu orasse por ela e eu sofri a minha dor. Mas aquela pessoa tem que orar pela pessoa e sofrer a minha dor, a dela, e sofrer ainda depois, porque eu sofria sozinha. Eu não precisava nem de ajuda, gente. De verdade, eu não precisava de ajuda. Ninguém precisava falar nada, eu me sofria sozinha. Chorava sozinha. Minha mãe fala até que eu choro, que eu choro sem querer, que eu sou atriz. É anos de experiência. É brincadeira. Mas de verdade, eu era desse jeito. Eu sofria já logo de uma vez, sofria tudo. Foi onde Jesus pegou e falou assim, se é para doer, vai doer como nunca, para não ver nunca mais. Mas pensa que assim, quando Deus ele fala que vai doer, não é para doer, para pegar e matar a gente, mas para nos fortalecer, para nos colocar numa rota de crescimento, para nos colocar numa rota de... Como fala? Do teu entendimento de ser aberto, de você olhar para as coisas de uma maneira diferente. Porque todas as vezes que eu passei por coisas que me machucaram de verdade, a forma que eu olhei para as outras coisas foram totalmente diferentes. Pensa numa criança de 12 anos. Gente, eu era uma criança de 12 anos. Jesus falou uma coisa para mim e eu fiquei muito triste porque ele falou algo para mim que eu ia me machucar, alguma coisa assim. Pensa numa criança que tudo que acontecia eu chorava. Tudo. E aí Jesus pegou e me ensinou com 12 anos, Sara, tudo aquilo que você vive é para que o meu nome seja engrandecido. Tudo aquilo que você vive é para você viver da maneira que eu desejo para a tua vida. Tudo aquilo que você tem vivido é eu transformando o teu interior. Era coisa besta, gente. Hoje eu olho para os negócios que aconteciam comigo com 12, 13 anos de idade e eu dou risada da minha cara, porque eu falo, mano, não tem sentido. Mas naquela época me entristeceu. E naquela época o Senhor me deu entendimento. Tanto que com 12 anos eu via pessoas pegando e a gente conversando de pessoas que do nada viravam para mim e falavam assim, nossa, mas você tem uma maturidade, não é de uma pessoa de 12 anos.
Eu fazia a mesma cara que tu fez. Na mesma cara que você tava, era a cara que eu fazia. Eu ficava assim. Coisa de doido. Juro. Porque eu não acreditava. Pra mim era normal. Era normal aquilo que eu tava vivendo. Só que, depois, quando eu fui crescendo, depois que o meu relacionamento com o Senhor, eu fui entendendo o que era o relacionamento com o Senhor me mostrou exatamente todos os processos que eu vivi com Ele, de coisas que me doeram, de coisas que me alegraram. Ele me ensinou todas as coisas. E Ele pegava, tanto que teve um dia que Ele pegou e falou para mim, Sara, aquilo que você viveu foi para que o meu nome fosse honrado e glorificado através da tua vida. Todas as palavras que você falou, não foi você que falou, mas eu falei através da tua vida. Então, assim, lá em João, fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando para você que vai acontecer de você se entristecer, vai acontecer de você ter guerra, vai sim. Mas se for por ele, não vai valer a pena? Se for por ele, ele não vai trazer a cura? Lá em Jó fala, eu fiz a ferida e eu mesma curarei. Se ele permitiu, por que você acha que Jesus ele vai permanecer te entristecendo pro resto da tua vida? Vai deixar você triste, com um aperto no coração, vai permitir você viver situações que vão te machucar. Se Jesus ele não tiver a cura, ele não vai deixar você viver desse jeito. Se acontecer de ter uma doença, de algo que fique ali pro resto da tua vida, pode ter certeza que no período todo que você viver isso, ele vai estar te falando, vai estar falando com você, vai estar te ensinando, ele vai te guiar. Porque Deus, ele não é um Deus que abandona. Deus, ele não é um Deus, ele não é ser humano para pegar e falar assim, ó, eu tô junto com você até os confins da terra, até o fim dos séculos e te abandonar. Deus não é assim, não. Deus, quando ele fala, eu tô com você pro resto da vida. A gente está fechado, a gente tem uma aliança. A gente vai viver juntinho. Tudo aquilo que precisar, pode contar comigo que eu vou estar aqui para você. Mas agora eu te pergunto, e se ele pegar e falar para você, eu posso contar com você? Agora todo mundo vai falar, quero, com certeza, pode vir. Mas e no dia a dia, ele pode contar com você? Quando ele pegar e falar assim, ó, para orar, você vai orar? Quando ele pegar e falar assim, para ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia? Quando ele pegar e falar assim, faz um jejum, você vai fazer o jejum? Quando ele pegar e falar assim, passa menos tempo vendo filme e série, você vai parar? Quando ele pegar e falar assim, para de ficar jogando muito tempo no joguinho, ficar jogando no celular, você vai parar? Quando ele pegar e falar assim, ó, esse sentimento que tá aí, tá legal não, você tá alimentando um sentimento que vai te dar raiva, que vai te trazer tristeza. E aí, você vai continuar ou você vai pegar e vai cortar esse alimento? E aí? São coisas que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Porque falar na hora, não, hoje eu vou pro céu, sim, claro que eu vou. Se Jesus voltar agora eu vou. Já me quebrantei na hora do louvor, já pedi perdão, já orei pela minha família, já abençoei, até aqueles que eu não queria nem abençoar, mas eu abençoei. Não, já me quebrantei, hoje eu vou. Se Jesus voltar, hoje eu vou. Mas, e depois que acabar o culto e você botar o pé lá para fora, qual vai ser o teu posicionamento diante das coisas? Qual vai ser? Porque isso é o mais importante. As pessoas lá fora, elas têm sede de Deus. Elas têm sede da palavra. Mas elas não têm ninguém para que alimente. Não tem ninguém que olhe para a necessidade daquilo que elas precisam. Mas você sabe quem pode. Você sabe e tem certeza quem conhece cada necessidade. E você precisa, nós precisamos disponibilizar aquilo que é a vontade do Senhor para Ele usar as nossas vidas. Disponibilizar a vontade do Senhor, não. Nós precisamos nos disponibilizar para o Senhor para que Ele fale através das nossas vidas, para que Ele faça através das nossas vidas, para que Ele alcance as vidas que Ele precisa alcançar. No lugar onde você trabalha, o Senhor tem salvação. No lugar onde você estuda, o Senhor tem salvação. No lugar onde você frequenta, os lugares que você frequenta, shopping, parques, todos esses lugares, o Senhor, Ele tem salvação ali. Só que você sai para se divertir e muitas vezes você não abre. Às vezes é uma atendente que está ali
num estabelecimento que você vai, que precisa de um sorriso ou de um eu te amo, e que isso vai mudar o dia dela e que vai abrir o desejo dela conhecer mais Jesus. Às vezes, é um sorriso que vai trazer cura sobre a vida da pessoa. Às vezes, é só um abraço que você dá, mesmo você não conhecendo a pessoa, que traz cura, traz alívios no interior dela. São as pequenas coisas. O Senhor, Ele é um Deus de detalhes. Se Ele precisar usar você para o grande, Ele vai usar sim. Mas primeiro Ele vai te usar naquilo que são as coisas pequenas. Para que o nome dEle seja glorificado, das coisas que são pequenas até as maiores. O Senhor, Ele chamou cada um de nós com um propósito. Cada um de nós por um propósito. Na palavra de Deus diz, com Ele chamam para apóstolo, outros Eles chamam para evangelista, outros Eles chamam para profetas, outros Eles chamam para pastores, outros Eles chamam para presbítero, para bispo, não sei o que, rarará. Cada um tem o seu propósito. Cada um foi chamado para fazer alguma coisa. Aí, lá em Romanos diz que cada um é parte, nós somos membros do corpo. E o corpo, quem é o cabeça é Jesus. Então, se uma pessoa é a mão, você não consegue ser a mão junto com ela. Só se você for a outra mão. Você não consegue ser a mão direita se é para você ser a mão esquerda. Você não consegue ser a unha se é para você ser dedo. Vocês estão entendendo? Cada coisinha que você faz tem importância. Cada coisinha que você tem importância. Sabe por quê? Porque quando Jesus pegou e te criou, Ele te fez a imagem e semelhança dele. Então Ele olhou e falou assim, eu vou fazer a Esther com os cabelos ondulados. E eu vou fazer a Ana Lívia com cabelo encaracolado, com cabelo enrolado, com cabelo cacheado. E eu vou fazer a Ana Lívia com o olhinho mais puxado. E o da Esther vai ser mais redondinho. Inclusive, vocês estão com o cabelo da mesma forma, né? Preso da mesma forma. Que bonitinhas. Não, elas estão assim desde o louvor. Eu só parei para reparar agora. Então, assim... Só que aquilo que é o olhar da Ana Lívia, Deus vai usar de uma forma. E o olhar da Esther, Deus vai usar de outra. Vocês estão entendendo? Aquilo que é a tua característica, Deus ele vai usar de uma maneira diferente. Aquilo que Deus ele entregou para você, é para você e ninguém mais. Deus entregou sobre a vida da pastora o ministério de exortação. Todo mundo vai exortar sim, um momento da vida vai exortar. Mas ninguém vai exortar igual a pastora Gisele. Por quê? Porque a porção da exortação que está sobre a vida dela é sobre a vida dela e de mais ninguém. Aquela porção que está. E aí o jeito que a Vitória vai exortar não vai ser da mesma forma que a minha mãe exorta. Por quê? Porque nós somos pessoas individuais. Deus ele não se relaciona com várias pessoas olhando a mesma coisa. Deus ele se relaciona com você, olhando aquilo que tem dentro de você, se importando aquilo que tem dentro de você. E aí você chega na igreja. Quando você chega na igreja, Deus ele está se relacionando com a igreja dele. Todo mundo no mesmo propósito, com as suas características, mas no mesmo propósito. Qual que é o propósito? Levar a palavra de Deus. Qual é o propósito? Que vidas sejam salvas. Qual é o propósito? Para que as pessoas conheçam o Senhor. Quando a gente está na intercessão, a gente está fazendo isso para que pessoas sejam salvas, para que Satanás não roube a palavra de quem está sentado. Quando a gente está na intercessão, a gente ora por quem está no altar, para que não tenha confusão. Quando a gente está na diaconia, a gente organiza a igreja para que esteja um ambiente agradável, para que o Senhor venha e para que pessoas elas possam estar aconchegantes quando elas chegam aqui. Quando a gente está na diaconia, a gente arruma e vai lá pegar as coisas bonitinho para que tenha uma coisa chamada organização, porque o Senhor ele não habita no lugar desorganizado, em lugar sujo. Quando Deus ele derrama uma constituição e uma unção sobre a tua vida, é para organizar. É porque Ele confia em você. É porque Ele está deixando aquilo que é a porção dEle sobre a tua vida. A porção que está na vida do diácono Fauner não é a mesma que está na vida do diácono Lincoln. Eles são diáconos. Não é para ser igual? Claro que não. Porque a porção que o Senhor derramou na vida do diácono Lincoln é para uma coisa. É para ele alcançar as pessoas sim. Mas pessoas das características que Deus colocou sobre a vida dele. E a mesma coisa com Fauner. Aí eu pergunto,
aquilo que Deus ele pegou, e ele já sabia o que você ia gostar, ele já sabia a forma que você gostaria de se vestir, ele já sabia os filmes que você gostaria, já sabia o que você gostaria de fazer, tudo isso. Quais são os seus hobbies? Deus já sabia de tudo isso. Uma pessoa que gosta de Friends, ela vai saber. Uma pessoa que gosta de Friends, é uma série, ela vai encontrar com outra e vai falar, você assistiu? Você lembra tal episódio? Não é assim? Uma pessoa que gosta de rock, ela vai pegar e falar assim, você já ouviu tal música de tal banda? Não, essa aqui é pesada. Não, essa aqui não é não. Não, mas a que eu mais gosto é essa. E aí, é nisso que Deus vai usar você. Uma pessoa que gosta de cantar, a primeira coisa que vai falar, quais são as músicas que você gosta de cantar? Desse jeito. Nossa, mas eu gosto dessa, eu conheço essa. Vamos cantar junto? Uma pessoa que gosta de dançar é a mesma coisa. Não, mas você já fez tal coisa? Mas você já fez aula de tal coisa? É desse jeito. Exatamente desse jeito. Tudo aquilo que você tem na sua vida atrai pessoas que gostam da mesma coisa. Exatamente desse jeito. Quando você está dentro do ambiente igreja, é a mesma coisa. Da mesma forma que a unção atrai, aquilo que é o defeito da pessoa também atrai. Se você tem um problema de mentira, logo você atrai pessoas que têm mentira. Se você é liberto pela mentira, você pode até atrair porque um dia você passou, mas você vai atrair para que na vida da pessoa tenha libertação e não para você se contaminar de novo. Vocês estão entendendo? Paulo, ele pregou para milhares de pessoas que acreditavam da mesma forma que ele. E ele transformou, pelo Espírito Santo de Deus que tinha dentro, ele transformou a vida das pessoas. E nós precisamos ser isso. Nós precisamos ser o agente transformador, que é usado pelo Senhor, que o Senhor, o maior de todos os mundos, usa nas nossas vidas para que as pessoas sejam transformadas. Vocês estão entendendo? O Senhor usa. O Senhor faz. A gente só está ali para viver a vontade dEle. Se submetendo àquilo que Ele quer. Quando a gente tem esse entendimento, não tem como ninguém pegar e mudar a maneira da gente ver as coisas. Porque é o Senhor que é o único que vai ter a liberdade para mudar isso. Não tem ninguém que vai falar palavras que vão trazer cegueira sobre as nossas vidas ou que vai trazer dúvidas sobre as nossas vidas. Porque se o Senhor, Ele está falando, é aquilo que tem que ser a nossa verdade. A verdade de Deus é a que prevalece. Ela é a única que prevalece nas nossas vidas. Pelo menos é a única que tem que permanecer. Porque todas as vezes que a gente ouve alguém xingando a gente, ah, você é feia, ah, você é burra, ah, mas você não vale nada, ah, mas não sei o quê. E você abriga isso dentro do seu coração, essa é a verdade que está prevalecendo no seu coração. Mas não é porque está prevalecendo que seja aquilo que Deus ele quer para a tua vida. A verdade que tem que prevalecer é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Abre a Bíblia de vocês em Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Acharam? Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vocês entenderam? Vocês entenderam o que vocês leram? Jesus ele está nos falando que nós precisamos estar abertos para a transformação das nossas mentes, para a renovação. A única que pode entrar na nossa mente é o Senhor. Nada mais. O Senhor é aquele que tem que entrar e conduzir as nossas vidas dentro de nós. Ninguém pode ter acesso ao nosso coração. Só o Senhor. Ele é o principal disso. Porque se cada palavra que alguém falar nos esmorecer, a gente vai viver no chão. Não tem nada que vai nos levantar.
Mas se a palavra de Deus é aquela que traz a reconstrução sobre as nossas vidas, então a cada dia nós vamos ser levantados. A cada dia nós vamos nos renovar. A cada dia nós vamos apresentar, vamos prestar atenção naquilo que Ele está fazendo, viver aquilo que Ele deseja. Jesus falou assim, para mim. Cadê? Jesus é o único que liberta, que convence, que transforma. Você não vive o que Ele quer, porque você se impede de viver. Muitas vezes a gente precisa de ninguém para impedir a gente de viver aquilo que Deus Ele quer para as nossas vidas. Nós mesmos colocamos um empecilho. Sabe como? Mas não vai dar certo mesmo, não é eu. Não, mas sou eu. Se fosse fulano, talvez vai. Mas como é eu, não vai dar certo. Não, mas eu já busquei tanto, mas tanto. Eu não sei o que é. Eu acho que Ele não vai deixar eu viver. E a gente leu aqui, para que experimenteis qual seja a boa vontade, agradável e perfeita vontade de Deus. E muitas vezes nós falamos para nós mesmos, não, mas eu já busquei tanto que for necessário. Não, mas hoje eu já tive a minha experiência com Deus. Não, mas hoje eu já tive o meu tempo com o Senhor. Todas as vezes que nós limitarmos a nós mesmos de buscar mais ao Senhor, a gente vai permanecer no mesmo lugar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque quando Ele pega e fala da renovação das nossas mentes, é para que a mente que está cauteralizada, ela não esteja mais. É para que quando a gente pegar e se sentir abatido, aquilo não dominar as nossas vidas. Para quando a gente se sentir com raiva, isso não dominar as nossas vidas. Mas que isso seja um motivo para que nós pegamos e chegamos na presença dEle para nos derramar cada dia mais. Para abrir o nosso entendimento de pegar e chegar na presença dEle e falar assim, Senhor, hoje não é um dia legal, eu não estou a fim de orar, mas eu estou aqui na Tua presença. Jesus, Ele ama as nossas vidas. Ele ama aquilo que nós somos. E Ele só deseja que nós desejamos Ele também. Porque imagina um casamento onde a mulher é infiel. Ou um casamento que o homem é infiel. Um sempre vai machucar o outro. Só que Deus, Ele é fiel com a aliança dEle. E você é fiel com a aliança que você fez com Ele? Porque se você é fiel com a aliança que você fez com Ele, a cada dia você vai abrir mão daquilo que é a tua alma. Aquilo que é o teu interior, aquilo que é o teu desejo. Estou falando mentira? Não é mentira, né? Só que na primeira oportunidade de a gente fazer aquilo que a gente quer, a gente volta. Só que não adianta a gente voltar, vir palavras vindas do altar, Deus levantar pessoas para falar conosco, e Deus pegar e transformar as nossas vidas, a gente cair em si naquela hora, a gente pedir perdão para o Senhor e voltar. Deus, Ele fala na palavra dEle que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Então, se você pede perdão hoje porque você mentiu, e você mente de novo, você retrocedeu. Deus, Ele não se agrada. Então, Deus, Ele não está se agradando de Deus. Deus não está se agradando de você. Minha maior preocupação, quando a pastora chegava aqui, e ela vinha com palavras de exortação, falando de espírito de prostituição, falando de espírito de fascinação, falando de mentira, falando de gente que não estava fazendo direito. Gente, eu entrava em desespero. Até hoje, na verdade. Até hoje eu entro em desespero. Eu começo, Senhor, é eu? Primeira coisa, Senhor, é eu? Levei uma bronca sábado passado. Gente, eu levei uma bronca. Nessa igreja, não é fácil eu levar bronca. Pelo menos das pessoas aqui, não. Dos meus pais é normal. Mas das pessoas, que eu tive que ouvir mais de 3 vezes a mesma coisa. Eu falei, eu não entendi ainda, Senhor. Estava até contando para a Gabriela. Eu fiquei indignada. Eu falei, como assim? Eu não entendi? Mas eu já entendi. Mas eu não tive o meu tempo de falar com o Senhor. Como é que eu... Eu fiquei indignada. Eu fiquei assim, numa revolta que eu não acreditei, mas não estão deixando eu falar com o Senhor para pedir perdão. Se Deus, Ele repete a mesma coisa, é porque a gente não está fazendo direito.
Porque a gente permanece desagradando ele. Primeira coisa que eu fiz, depois da maior bronca que eu levei, foi falar, Senhor, agora eu não consigo falar nada. Primeira coisa. Porque eu tinha que descer e cumprir minha responsabilidade. E eu vi que eu não estava conseguindo, eu fui lá para trás. Eu subi, fiquei sozinha e falei, Senhor, limpa o meu coração. Senhor, me perdoa. E eu fui falando por tudo aquilo que eu precisava pedir perdão com relação à bronca que eu levei. Aí sim eu entendi. Agora eu te pergunto, alguém se levantou lá fora para falar a mesma coisa? Não levantou. Porque quando você entende, você se arrepende de verdade, o teu posicionamento ele muda. Ele muda, ele é transformado. Então, se você é uma pessoa que mentia, você entende que a mentira, ela habilita demônio, você não mente mais. Se você entende que um flerte vai habilitar demônio, que uma conversinha fora daquilo que é o normal vai habilitar demônio, se você entende que um olhar que você joga, que você sabe que está diferente, vai habilitar demônio, porque eu não sei se vocês sabem, mas ou é um mover do Senhor, ou é um mover de Satanás, seja ele qual for. Ou você exala o Espírito Santo, ou você exala aquilo que é qualquer demônio que entre, qualquer demônio que você dê habilitação. Se você der a habilitação para um demônio, para um espírito irreverente, você vai ficar zombando de tudo. Vai rir de tudo e até no momento que não é para rir. Se você exalar um espírito de prostituição, aonde você for, todo mundo vai te olhar. E você vai olhar de volta. Se você pega e você exala um espírito de fascinação, é da mesma forma. Agora, ou você é casa do Senhor, ou você é casa de demônios. As duas coisas não dá. Ou é uma ou é outra. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que exala a presença do Espírito Santo, aonde você vai, tem a diferença. Uma pessoa, como é o nome um cobrador que está dentro do ônibus, que você fala, bom dia, já muda o dia do cara. Uma pessoa que você passa na rua e você sorri, muda a vida daquela pessoa. Você entende? Você dá abertura para o Espírito Santo de Deus entrar na vida daquela pessoa. Agora, se você pega e você exala espírito de mentira, de prostituição, de fascinação, você está exalando o que na vida daquela pessoa? E aí? O que é que você está permitindo aquela pessoa viver? Qual é o Senhor que você está declarando na tua vida quando você faz isso? Porque o meu Senhor é Jesus Cristo, e o único. Quando eu vejo que em mim tem algo errado, se eu estou falando alguma coisa, e eu vejo que vai sair um momento que vai sair fofoca, eu paro de falar. Se eu vejo que aquilo que eu vou falar vai contaminar alguém, eu paro. Porque o meu intuito não é contaminar, o meu intuito é falar do Senhor. Só que aí nesses momentos que eu vejo, se está saindo para contaminar, se está saindo para fofocar, se está saindo para falar mal, é o meu secreto com o Senhor que está faltando alguma coisa. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, não tem espaço para carne, não tem espaço para demônio nenhum. Só que não adianta você saber disso e você se permitir fazer da mesma forma. E você agir. É só um copo d'água. Mas tem contaminação, porque caiu um pingo d'água da privada. Não, ó, você não tá vendo? Dá nem pra ver. Não caiu não, tá? Dá nem pra ver. Para. Ninguém vai nem ver. Só que assim, outra frase que eu ouvi decorrente à minha vida. Uma mentira, ela pode até demorar pra pegar e fazer efeito na vida de alguém. A verdade, ela dói. Com certeza dói. Quando ela é feia, dói. Mas ela não tem o mesmo efeito da mentira, porque a mentira, ela vai pegando e corroendo aos poucos. E muitas vezes a gente para mentir para nós mesmos. Eu não tenho isso. Isso não está na minha vida. Não, mas eu já fiz. Só que o que a gente precisa é romper de verdade. Sabe o que é romper? Tá grudado? Tá grudado, não tá? Romper. Romper.
Não tem mais vínculo, não tem mais brecha, não tem mais habilitação. É isso. É romper de uma vez, é fazer que nem o boi expiatório, deixar bem longe de mim para nunca mais voltar. É bode. É bode expiatório. Meu tio já riu, eu entendi que eu errei o bicho de novo. Deixar o bode expiatório lá longe de mim, com todos os pecados, com todas as impurezas, com todos os defeitos, com tudo aquilo que vai envergonhar o nome de Jesus, bem longe de mim, para que o Senhor apareça na minha vida. Aí eu não vou nem precisar mais me preocupar comigo, porque Ele vai estar cuidando de mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando a gente fala de romper, é romper de verdade. Abre lá em Apocalipse 2. Mano, a palavra de Deus, ela diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Caramba, velho. Examine-se o homem a si mesmo. Ele está falando para você: olha para dentro de você. Você precisa romper. Esquece quem está do lado. Esquece o que você sabe, o que você deixa de fazer. O importante é você olhar para aquilo que está dentro de você e você abrir mão daquilo que você precisa. Você se quebrantar na minha presença. Você abrir mão. Você se derramar. Você entregar o teu coração. Você. Ele não está falando do outro. Quando ele fala, examine seu homem a si mesmo, você me pedir perdão. Você deixar o pecado longe. Você não abrir brecha para o pecado. Você não abrir brecha para aquilo que é errado entrar dentro de você. Vocês estão entendendo? Vamos lá, Apocalipse 2. Acharam? Apocalipse 2, versículo 2. Estão acompanhando comigo? Que diz assim: conheça as tuas palavras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Pô, presta atenção. Ele está falando de pessoas que têm perseverança. Não, eu estou aqui com o Senhor, eu estou aqui, eu não compactuo com aquilo que eles estão fazendo, eu não compactuo com aquilo que o mundo está fazendo, eu não tenho parte com isso. Que está falando, eu não estou ali, eu não estou junto, eu não faço parte. Continuando. E tens perseverança, versículo 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Você tem visto, sim, que o Senhor é contigo? Você tem visto, sim, aquilo que Ele está fazendo? Você tem visto, sim, aquilo que Jesus ele tem falado? Você tem, sim, visto. Continuando. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do teu lugar. Se não eu venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pô, você não compactua, você tem perseverança, você está vindo, você está fazendo a vontade de Deus, mas o teu problema é que você deixou o primeiro amor. É isso que a palavra está dizendo, tá? Você deixou o primeiro amor. Quando você deixa o primeiro amor, você deixa muita contaminação entrada dentro do teu interior. Você deixa muito sentimento ruim. Às vezes não é aquilo que a pessoa está fazendo, mas em si aquilo que você está descendo no teu coração. Aquilo que você está deixando fazer morada, fazer raiz dentro do teu interior. Aquilo que é para fazer raiz dentro do teu interior é a palavra de Deus. Para você nunca mais esquecer essa palavra. Para que você viva, para que você desfrute, para que você ame essa palavra. E aí ele pega e fala assim: lembra de onde você caiu, volta lá onde você caiu, volta lá onde você me deixou, volta lá onde você começou a viver da maneira que não era para viver. Volta lá e volta a me buscar como você voltava quando você tinha primeiro amor. Porque se você não fizer isso, eu vou tirar de você o meu candelabro, o meu candeeiro. Candeeiro está escrito aqui. Eu vou tirar de você o meu candeeiro. Gente, desculpa, mas o que ele está falando aqui é que se a gente não se arrepender de verdade, a gente não vai ter aquilo que é a presença de Deus. Você sabe o que é o candeeiro, um candelabro, essas coisas? É um negocinho assim, tô certa, né? Aquele negocinho que tinha lá na nossa igreja. É um negocinho assim, depois eu pego foto para mostrar para vocês. Mas é um negocinho assim que ele tem 7 coisinhas, sabe? E nesses lugarzinhos,
A gente coloca fogo. Sabe? Você coloca fogo nesses negócios. Eu não sei, esses negocinhos significam 7 igrejas? 7 Espíritos de Deus? É isso. Esses candelabros, eles significam os 7 Espíritos de Deus. Então, presta atenção. Olha o que ele vai tirar de você. O Espírito Santo não é o mais importante? Olha o que ele vai tirar de você se você não se arrepender. Se coloca de pé nessa noite. Agora, feche os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E agora eu vou falar para você. Começa a se quebrantar na presença do Senhor. Começa a falar, Senhor, é o seguinte. Eu entendi o que é para mim. E eu quero te pedir que o Senhor possa falar comigo, transformando o meu interior de verdade. Porque a gente sabe que tem muita transformação que não é de um dia para a noite, não é de um minuto para o outro. Mas a gente sabe que é um processo. Mas esse processo, ele precisa ter perseverança dentro de você. Mas nesse processo, você precisa não desistir da tua aliança com o Senhor. Nesse processo, você precisa abrir mão. Nesse processo, você precisa se santificar. Nesse processo, você precisa desejar cada dia mais o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. E diante, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor nos falou, eu quero te pedir misericórdia, Pai. Porque muita coisa que o Senhor falou, o Senhor já trouxe, Senhor, em outro momento, com outras pessoas, em outros lugares, ou até mesmo o Senhor chegou e falou para nós, Pai. E eu quero te pedir perdão, Pai, porque eu sei que se o Senhor fala mais de uma vez é porque eu não obedeci, é porque eu não dei ouvidos, é porque eu não quis entender, é porque eu não dei a liberdade para o Senhor fazer a transformação, Pai, aquilo que era o teu querer dentro de mim, Pai. Então eu quero te pedir perdão. Começa a pedir perdão no teu lugar e começa a dar nomes para o Senhor daquilo que você precisa pedir perdão. Espírito Santo, eu quero te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes nós levamos a tua presença, aquilo que eram as tuas coisas na brincadeira, Pai. Falando, hoje eu estou pedindo perdão, então tá tudo certo. E chegando lá fora e fazendo a mesma coisa, Pai. Então eu quero te pedir perdão. Se foi a desobediência com os meus pais, se foi, Senhor, a forma de responder que foi áspera, que foi bruta, que foi desrespeitosa. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir perdão, Pai. Se muitas vezes foi a mentira, Senhor, que levou, Pai. Porque eu não desejo, Senhor, permanecer da mesma forma, Senhor, que eu estava. Da forma, Senhor, que eu estou no momento, Pai, porque eu desejo, Senhor, viver aquilo que é a tua vontade. Começa a rasgar o teu coração diante da presença do Senhor. Começa a falar a verdade do Senhor, falar a verdade para o Senhor. Esquece se tem horário para cumprir, esquece, porque esse é o momento de você viver a vontade do Senhor. E você só vive a vontade do Senhor quando você abre mão. Quando você entra na presença do Senhor, não importa o horário, não importa quem são as pessoas, não importa, para você não vai importar mais, porque se você está na presença do Senhor e você tem esse entendimento, a única coisa que você quer é se derramar na presença dEle, a única coisa que você quer é que Ele fale com você, é que Ele transforme o teu interior, é que Ele faça as coisas grandes e maravilhosas que Ele tem para realizar na tua vida. A única coisa que você se importa é com o Espírito Santo de Deus descendo sobre você e fazendo aquilo que Ele deseja, trazendo a cura sobre a tua vida, trazendo a revelação da palavra dEle, trazendo a resposta daquilo que você tem clamado. A única coisa que você se importa é você abrir a tua boca e adorar o Senhor, porque sabe que Ele vai te ouvir, porque você sabe que isso vai agradar o Senhor. É isso, é a única coisa que nós precisamos nos importar. O Espírito Santo de Deus, Ele tem o controle sobre todas as coisas, então tudo aquilo que está lá fora, Ele vai cuidar. Tudo aquilo que está lá fora, Ele vai fazer. E você tem que ser a pessoa que se posiciona da maneira correta. Você tem que ser aquela pessoa que se derrama. Senhor, toda a presença de demônio, sai agora. Em nome de Jesus, toda habilitação de demônio, sai agora em nome de Jesus. Toda a brecha, Senhor, que foi dada, Pai, com mentira, com pornografia, com prostituição, com fascinação, Senhor. Com tudo aquilo, Senhor, que foi dado brecha, Senhor, para Satanás, para ele entrar, Senhor, e ter um espaço nas nossas vidas. Hoje, Pai,
diante do teu altar. Eu fecho agora em nome de Jesus. E eu te ordeno, Satanás, pega todas as suas tralhas e sai agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, todo espírito de reverência, Pai, tudo aquilo, Senhor, que era mornidão, frieza espiritual, Senhor, que nós deixamos, Senhor, entrar no nosso coração, Pai, porque nós queremos fazer do nosso jeito, porque nós, Senhor, preferimos ouvir palavras, Senhor, que não edificar da maneira que o Senhor tinha para as nossas vidas, por todas as vezes, Senhor, que nós deixamos descer, Senhor, palavras das pessoas do nosso coração, e que fez o nosso coração endurecer para aquilo que era a tua presença, Pai. Eu te peço perdão, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és, Senhor, o único lindo, o único maravilhoso, digno, Senhor, de louvor, de exaltação, Pai. O único que é digno, Senhor, de ter o meu coração, Senhor, nas mãos, é o Senhor, Pai. O único, Senhor, que é digno, Senhor, de ter a liberdade para conduzir, Senhor, a minha vida, é o Senhor, Espírito Santo. Começa a dar a liberdade para o Senhor, para Ele entrar dentro da tua vida de verdade. Começa a dar a liberdade para o Espírito Santo de Deus transformar o teu coração, mas de verdade, sem romper, sem tirar da mão dele o banquinho da decisão de novo, sem tirar da mão dele aquilo que ele precisa ter dentro de você, sem tirar da mão dele o teu coração, sem tirar da mão dele aquilo que vai entrar nos teus pensamentos, aquilo que você vai abrigar no teu coração. Porque não adianta o Senhor vir trazer a palavra, não adianta o Senhor vir e falar conosco, nós nos quebrantarmos na hora, e depois a gente não vigiar, e depois a gente não ouvir aquilo que Ele tem, depois a gente não permanecer fazendo o que era o correto, não adianta. Pede para o Espírito Santo, Senhor, se eu não estou permanecendo naquilo que é a palavra que eu falei para o Senhor, então me ensina a permanecer. E assim como o Senhor cumpre todas as suas palavras, Senhor, me ensina a cumprir tudo aquilo que eu te falo, Pai. Me ensina, Senhor, a viver a verdade daquilo que eu expresso em amor para o Senhor, fazendo o Senhor abrindo mão de tudo. Porque se você não é capaz de parar e abrir mão de horas de joguinho para estar na presença dEle, então quando Ele pegar e Ele voltar, e a pessoa pegar e falar assim, nega Jesus ou você morre, nega Jesus ou eu mato a tua família, você não vai pegar e nem hesitar e vai abrir mão do Senhor, sim. Quando você pega e você não para ler a palavra do Senhor, porque é algo que é para ser natural na tua vida. Se você não para ler e de pegar e começar a perseguir e começar a querer matar, você vai ser o primeiro que vai pegar e vai negar o nome do Senhor. Se você não deseja ser essa pessoa, se você não deseja ter isso na tua vida, então começa a partir de hoje, a partir de agora, a deixar o Senhor transformar o teu interior. Para transformar aquilo que é a tua vida, transformar os teus pensamentos, a forma de você ver. O Senhor, Ele tem algo tão extraordinário. Todas as vezes que a gente deixa a contaminação entrar e a gente fica cego, a gente pede Jesus, a gente atrasa aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Todas as vezes que o Senhor, Ele declara uma palavra sobre as nossas vidas e a gente retrocede, a gente atrapalha aquilo que Ele tem para realizar dentro das nossas vidas. Quantas palavras o Senhor, Ele declarou sobre a tua vida e você não viveu ela porque você retrocedeu. Você não viveu ela porque você voltou para o pecado. Você não viveu ela por um simples motivo de que você pegou e abrigou tudo que não era para abrigar de novo. Como vive com o Senhor dessa forma? Horas é do Senhor, horas é de Baal, horas é do Senhor, horas é da mentira. Ou você é do Senhor, ou você não é. Você precisa tomar essa decisão e só você pode decidir isso. Paulo, ele não vivia com o Senhor, mas ele decidiu viver com Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, a nos quebrantar, Senhor, na tua presença. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a ouvir, Senhor, a tua voz, a obedecer, Senhor, a tua voz, a poder, Senhor, viver, Senhor, aquilo que é a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Quebranta, Senhor, o nosso coração e transforma, Pai. Cria em mim, Senhor, um coração novo, um coração puro, Pai, que vai trazer, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, que vai fazer, Senhor, todas as tuas vontades, Pai. Em nome de Jesus, se precisar, Senhor, pegar e fazer de novo, então faz de novo, Pai. Mas não me deixa, Senhor, ferir
ferir o Senhor. Não me deixa, Senhor, viver desagradando ao Senhor, Pai, porque eu desejo te ouvir, porque eu desejo, Senhor, me derramar, Senhor, na tua presença, porque eu desejo, Senhor, que a tua verdade, ela seja a maior verdade e mais maravilhosa, aquilo que eu creio, aquilo que transforma, Senhor, a minha vida. Orere calamassore calabás, Pai, que seja o Senhor governando a minha vida, Pai, mas não a mim, não, Senhor, aquilo que são os meus sentimentos, não, Senhor, aquilo que é a minha alma, não aquilo, Senhor, que eu penso, mas que seja o Senhor, Pai, de todo o meu coração, me ensina a te buscar, de tudo aquilo que eu sou, Pai, me ensina a te buscar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, me ensina, Pai, porque o que eu mais quero, Pai, é poder estar contigo, o que eu mais quero, Senhor, é poder te ouvir, Pai, e que não passe, Senhor, de palavras bonitas, não passe, Senhor, de discursos, mas que seja, Senhor, realmente a verdade do meu coração, que eu viva, Senhor, com o Senhor em todo momento, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que essa palavra, Pai, ela possa frutificar, Senhor, dentro do nosso coração, que ela possa, Senhor, a gente possa ver ela crescendo, Senhor, e germinando dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que se levanta para trazer prisão de novo, prisão emocional, prisão, Senhor, de dependência daquilo que não é para ter, Pai, que hoje possa retroceder agora, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja aquele, Pai, que transforme, Pai, tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a tua palavra, Senhor, de dentro do nosso coração, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que vem para matar a palavra que o Senhor nos entregou, Senhor, nessa noite, e as palavras que o Senhor tem declarado, Senhor, durante desse ano inteiro, Pai, que possa cair por terra agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, em tudo, Senhor, eu quero te dar a honra, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a adoração, Pai, e tudo aquilo que te pertence, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, gente. Glória a Deus. Que a gente possa viver aquilo que é a vontade do Senhor da maneira que Ele deseja. E assim, não de mentira, não com hipocrisia, e não com aquilo que são os nossos achismos, aquilo que são os nossos quereres, mas com aquilo que é exatamente o que o Senhor Ele tem planejado para as nossas vidas, da maneira que Ele tem. Porque todo mundo precisa abrir mão, todo mundo precisa viver uma coisinha chamada processo. Todo mundo precisa disso. E se a gente dá a liberdade, fica mais fácil de Jesus trabalhar dentro de nós, fica mais fácil de Jesus nos curar, fica mais fácil de Jesus nos libertar. Então você que está em casa, qualquer coisa em que vocês precisarem, chame a gente no direct, mandem mensagem, que vocês possam assistir os cultos, que vocês possam ser edificados por aquilo que Jesus Ele tem entregado nas nossas vidas e tem entregado na vida de vocês também. Um beijo, até outro dia que eu vim ministrar, em nome de Jesus. Amanhã tem culto às 18 horas, tá bom? Da noite, aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665. Nós estamos aqui da Igreja Desfrutar. Se vocês precisarem de uma coisa, é só chamar a gente. Que nós estamos aqui com uma equipe preparada, os nossos pastores, eles estão aqui para poder nos ajudar, tá bom? Para poder ajudar vocês, para acompanhar naquilo que vocês precisam, tá bom? Um beijo, tchau. Deus te abençoe.